Numerologia. Podcast Ouro dos Números. Apoio e coprodução Infostúdio Comunicação. Estudos, pesquisa e apresentação do numerólogo Luiz Alves. Olá amigos, aqui quem vos fala é Luiz Alves. Nós estamos no segundo episódio do podcast Ouro dos Números. Eu quero convidar a todos a ver as informações desse episódio a partir de agora. Hoje o assunto é a numerologia e a Bíblia. É um assunto bastante delicado porque envolve o misticismo, ou seja, o cristianismo considera que a numerologia é um misticismo. Porém, a numerologia não é uma coisa mística, e sim uma ciência, quase uma ciência exata. Então, eu gostaria de informar algumas coisas sobre os números das pessoas na Bíblia. Então, nós vamos começar explicando o seguinte. No passado, quando Deus chama Abraão, o patriarca, né? Ele morava numa região e Deus, então, chamou ele e disse: você vai para Canaã, porque lá é uma terra que emana leite e mel, e lá você vai se tornar o pai de muitas nações. E sem mais e sem menos, Deus falou: olha, a partir de então, o seu nome vai ser mudado. Você vai se chamar Abraão. Pois o nome de Abraão era Abrão. Então, Abrão foi transformado em Abraão. E, por outro lado, a esposa de Abraão era Sarai, né? Era Sarai. E como eles estavam para assumir essa grandiosa missão, Deus mudou o nome de Sarai para Sara. Por que Deus fez isso com Abraão? Sem mesmo dar uma explicação para ele, ou seja, informar para ele que ele precisava de alguém que tivesse o número de Abraão e não de Abrão. O número de Abrão, a palavra Abrão, ela tem o número 3. Somando as letras, né? Cada letra tem o seu número, então ela tem o número 3. E o número 3 é o número de uma pessoa que está ligado às artes, à expressividade, está ligado à criatividade artística, né? Então, no caso, Abrão seria uma pessoa muito produtiva nessa área. Porém, Deus, né, o anjo, disse para ele que ele precisava mudar o nome para se chamar Abraão. E Abraão, o número das letras somados de Abraão vai dar o número 8. O número 8 é considerado um número mágico de poder. O número 8 é o número do infinito. Então, a letra do número 8, ela representa poder, gestão, determinação, coragem, audácia, criatividade e assim por diante. Então, Deus passou a chamar Abrão de Abraão por conta dessa necessidade. E a mulher de Abraão, né, que era Sarai, somando as letras de Sarai, vai chegar no número 8. Olha só. Então, se Abraão fosse uma pessoa com o número anterior e de repente ele tivesse uma esposa que tem o número 8, ela queria tomar conta da vida de Abraão. Resultado, então Deus inverteu a situação. Deus colocou Sarai como Sara e tirou uma letra do nome dela para que ela ficasse com o número 7. Então Sara passou a ser aquela pessoa espiritual, de muita fé, de muita determinação em fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Estava começando ali uma religião monoteísta, né? Estava dando início a uma cultura monoteísta de uma pessoa vitoriosa.
Abraão deveria se tornar o pai de grandes nações, de muitas nações. Então, Deus chegou a dizer para ele que a descendência de Abraão ia ser comparada com a areia do mar, de tão numerosa que ia ser. Então, Abraão foi para Canaã e lá, quem quiser saber essa história tem que ler a Bíblia, porque lá é que está escrito esses detalhes e a pessoa pode ter essas informações. No meu caso aqui, eu quero somente informar que a numerologia foi usada na Bíblia exatamente para Deus conseguir vitória com a família de Abraão. E ele, com o número que ele tinha e com o que a mulher tinha, não tinha compatibilidade para ter sucesso. Por isso que Abraão, então, se tornou o pai da fé e o homem que é reverenciado durante todos esses mais de 4.000 anos da sua história. Todo o judaísmo o considera como o pai da fé e assim por diante. Então, é importante entender que foi usado pelo anjo, por Deus, né, a numerologia no passado. Outro caso do Velho Testamento que a gente considera muito foi o caso de Jacó. O caso de Jacó é um caso especial, né? Jacó era uma pessoa ligada ao número volátil, que é um 5, né, por exemplo. Jacó, somando as letras, vai dar o número 5. E o número 5 é um número de pessoas aventureiras, porque o 5 é um número que remete a essa disposição, coragem, assim, meio sem consequência, meio sem medir as consequências. Pode ver que a história de Jacó ela tem bastante altos e baixos, né? Enganou o próprio irmão, comprando a primogenitura, depois teve que fugir porque o irmão queria matá-lo, tal. Até que ele foi para Harã e lá ele se envolveu com a sobrinha da mãe dele, né? E ele então se envolveu com ela, gostou dela, mas acabou casando com a irmã mais velha. Depois teve as duas esposas, depois de um período de tempo, teve as duas esposas e depois teve relação com as duas empregadas das esposas, gerando assim uma família numerosa, né? Com 11 filhos homens e uma mulher só. Então, no total, 12 filhos homens e só teve uma mulher que não é contada. Então, nesse caso, Jacó tinha esse número 5. É um número bastante aventureiro, mas que não atendia a expectativa de Deus naquele momento. Quando nós consideramos a história de Jacó, ele foi para Harã, lá ele ficou na terra de Labão por 21 anos. Ele foi enganado pelo sogro muitas e muitas vezes. Mesmo assim, ele conseguia sobressair por conta de uma inspiração que ele tinha. E é uma coisa característica do número 5. Nunca desiste, insiste, persiste, até conseguir bom resultado. Então, Jacó foi enganado durante 10 vezes pelo sogro, que procurava deixar ele na miséria, mas no final das contas ele acabou se tornando uma pessoa muito vitoriosa e ele foi então chamado por Deus para voltar para sua terra. Voltar para sua terra para se encontrar com a sua família, seu irmão, né, que antes queria matá-lo, e ele começou conquistando o coração desse irmão para fazer as pazes com o irmão. Isso é um assunto muito interessante para quem estuda profundamente a Bíblia, né? Mas é muito curioso isso, porque Jacó, quando volta para a terra de Canaã, onde morava a sua família, ele, chegando lá, ele mandou a família, todos os seus bens, né, todos os seus animais, ele mandou de presente para o irmão, e ele ficou numa região chamada Val do Jaboque. E nesse Val do Jaboque, ele ficou a noite inteira ali, esperando por uma manifestação do anjo de Deus. E aí, quando foi na madrugada, o anjo apareceu, e ele então, né, lutou com o anjo, e já quando estava amanhecendo o dia, levantando a aurora, que é chamado na Bíblia de alva, anunciada a aurora do novo dia, então Jacó deu uma gravata no anjo, isso é um relato bíblico, né? E aí então exigiu que o anjo abençoasse ele, reconhecesse o seu feito, né? O seu feito de uma pessoa vitoriosa, que mesmo sendo enganado tantas vezes pelo sogro, conseguiu ser vitorioso por conta dessa posição. Esse número é muito favorável para isso. Um número de muita
capacidade para insistir e conseguir vitória. Aí então ele deu uma gravata no anjo e exigiu que o anjo o reconhecesse como uma pessoa que conseguiu vitória. Então o que o anjo fez? Falou: então eu reconheço você como vitorioso e a partir de agora o seu nome não vai se chamar mais Jacó, que Jacó tinha o número 5. E aí o anjo então falou para ele: a partir de agora o seu nome vai ser Israel. E Israel tem o número 6. O número 6 na vida de Jacó, ele tem uma função muito especial, porque o 6 é o número afetivo. O 6 é o número das parcerias, do reconhecimento, da conciliação, da paz, da harmonia familiar, né? Todas as pessoas que têm esse número 6, né, número 2, número 4, número 6, ela tem facilidade para ter bom resultado nessa área de parcerias. É uma pessoa que se dá bem em casamentos, ela se dá bem com quase todos os números, né? Então Jacó passou a ser o número 6. Pode ver que ele, quando chegou perto do irmão dele, que era Esaú, que perseguiu ele com mais de 400 homens para matar durante muito tempo, Jacó se inclinou para ele durante muitas vezes, até ele reconhecer que Jacó era uma pessoa de coração bom. Por isso, não deveria ser perseguido e nem ser morto, nem sofrer nenhuma condenação da parte dele. Então, Esaú acabou perdoando Jacó e Jacó também o perdoou. E daí houve, então, a primeira harmonia na história bíblica do Velho Testamento. É considerada a primeira vitória de Deus foi nesse período, quando Jacó conquistou o coração do seu irmão. A partir dali, então, começa um período de harmonia. Foi ali onde Jacó entrou com os 12 filhos, né? 12 filhos, e juntando com a família do irmão, total deu 70 parentes. Quem conhece a Bíblia sabe que a partir dali, eles começaram, teve aquele sonho, tal, aí a família de Jacó vai para o Egito, primeiro vai José vendido e assim por diante. Mas é um assunto para ser considerado um outro episódio, ou até quem tiver interesse, né, lê no Velho Testamento, no Gênesis, que conta essa história aí. Agora vamos iniciar um pouquinho sobre o estudo da numerologia no Novo Testamento. Mas passou tanto tempo de Abraão até Jesus, são 2000 anos. Como que a numerologia passou para o Novo Testamento? Quem que foi o representante de Deus que usou a numerologia no Novo Testamento? Nada mais e nada menos que Jesus. Então, Jesus, ele formou 12 apóstolos. Nós sabemos disso. Então, ele escolheu as pessoas, parte pelo nome, parte pela posição, parte pelo comportamento e parte pelos números. E aqueles apóstolos que ele escolheu, que não tinha o número que ele queria, ele alterou o nome dessas pessoas. Então nós vamos, só a título de curiosidade mesmo, mas é um assunto muito longo, muito grande, vamos considerar o seguinte: Jesus tinha 2 apóstolos com o número 1, ele tinha 2 apóstolos com o número 3, tinha um apóstolo com o número 5, um apóstolo com o número 2, que depois virou 3, né? E um apóstolo com o número 7, um com o número 9, que é o Judas Iscariote, e depois com um que tinha o número 7, foi chamado por Jesus e acabou mudando para o número 8. Então, a situação é muito interessante quando se trata dos 12 apóstolos de Jesus. Daqueles 12 homens que foram escolhidos e chamados por Jesus para se tornarem seus discípulos, eles teriam que desenvolver talvez algumas capacidades que não estavam no seu programa. Então, João, o evangelista, né, não é João Batista, João o evangelista. Jesus escolheu ele porque ele tinha o número 1. O número 1 é o número da liderança. Liderança em harmonia. O outro discípulo de número 1 é o apóstolo André. O apóstolo André também tem o número 1. O apóstolo André, não sei se alguém tem esse conhecimento, ele fundou uma das igrejas e, por sinal, uma das 23 igrejas do cristianismo, especialmente a mais ortodoxa, foi fundada pelo apóstolo André. O Felipe era o número 3. O Lebeu,
que depois Tadeu mudou, foi mudado, né? Mateus é número 5, o dinâmico, corajoso, audacioso, criativo, determinado, né? O Tiago, se nós olharmos o Evangelho de Tiago, a gente vai ver uma coisa muito interessante. São palavras profundas, né? Que ele relata no pequeno livro dele, que o Tiago escreveu pouca coisa, né? Tem um versículo de Tiago que é muito curioso, quando ele diz assim: a verdadeira religião pura e sem mácula é guardar-se incontaminado do mundo e visitar as pessoas necessitadas. Então, só por essas palavras dá para perceber que ela era uma pessoa muito espiritual, uma pessoa que pensava muito na parte espiritual. Então, o Tiago era exatamente o número 7. O número 9 é o Judas Iscariotes. Judas Iscariotes. É interessante que esse número 9, ele é um número muito especial, mas pode ser usado tanto para o bem como para o mal, e Judas foi pego por essa armadilha, né? Aí vamos falar um pouco sobre Paulo. Saulo, a princípio, né? Saulo, se nós conseguirmos analisar o nome dele, o número dele, ele tem o número 2. Somando as letras de Saulo, dá o número 2. Uma pessoa muito determinada a cumprir a ordem dos seus superiores. E a característica principal de Saulo, era perseguir os cristãos, porque eram pessoas fora da lei, porque já tinha sido decretado que o cristianismo era uma coisa ilegal. E Jesus precisava de uma pessoa que tivesse a determinação de Saulo, mas que fosse uma pessoa que enxergasse o seu evangelho, as suas palavras, como algo especial e pudesse ter a mesma determinação de Saulo, né, agora em outra posição. Então, Jesus escolheu Saulo e mudou o nome de Saulo para Paulo. O nome de Paulo, ele é um nome especial porque ele gera o número 7. O número 7 é um número espiritual. No outro podcast, eu cometi até uma falha. Eu falei sobre os números, falei que Paulo tinha 4 na primeira letra do nome, mas na realidade não é. É porque eu peguei um número aqui por acaso e acabei cometendo essa pequena falha. Então, Paulo, ele começa com a letra 8 e ele tem o número 7. A letra 8, na primeira letra do nome, ela é fundamental para caracterizar poder e energia. E o número 7 é o número da espiritualidade, o número das pessoas que, quando se determinam, quando escolhem realmente o que quer, elas vão até as últimas consequências. E o apóstolo Paulo, ele foi um exemplo, ele foi a pessoa que Jesus escolheu para alavancar o cristianismo. Ele veio depois, né? Ele não conviveu com os 12 apóstolos, mas ele veio depois. E por isso ele era o apóstolo que mais trabalhou para criar o cristianismo. Para vocês terem uma ideia, 70% do evangelho foi escrito pelo apóstolo Paulo. Então, é muito curioso saber, a numerologia ela não é aceita pelo cristianismo, porque houve muita confusão no passado, né? A numerologia ela era aplicada por aquelas pessoas que, especialmente pelos rabinos judeus. Os rabinos judeus, eles têm o conhecimento da numerologia, especialmente a numerologia cabalística, né, que vem da Cabala. Não é que ela vem da Cabala, mas ela foi incorporada pela Cabala e ela então é usada pelos judeus. E o cristianismo, Jesus era um judeu cabalista. Para a gente ter noção, ele era um judeu cabalista e ele então mudou o nome dos seus apóstolos, escolheu os seus apóstolos pelo nome, e aqueles que não tinham o nome que ele queria, ele mudou, para transformar essas pessoas em líderes incorruptíveis. Um outro caso interessante, né? Tomé, ele tem o número 22. E na numerologia cabalística, o 11, o 22 e o 33 não se soma, né? O restante, todos os números a gente soma para chegar no número ideal. Mas no caso do 11, 22 e 33, ele permanece o que deu. Então, o caso de Tomé dá exatamente 22. Por isso, é um número sagrado. Mas para que Tomé
acreditasse que Jesus realmente tinha ressuscitado, ele dizia que ele teria que ver Jesus e pôr a mão nas chagas onde foi pregado o prego na mão de Jesus. Então isso foi muito curioso, porque mostra através dos números que Tomé precisava ser convencido rigorosamente naquela situação. E depois nós temos um outro apóstolo por nome Bartolomeu também. Bartolomeu tem o número 5 e Simão, o Zelote, que tinha 2 Simão, né? Um foi transformado em Pedro e o outro foi transformado em Zelote por Jesus. Jesus mudou esses nomes. E o Zelote tinha o número 11, né? Esse número 11 é um número espiritual também, um número de liderança espiritual. Agora vamos ao assunto mais interessante aqui, que é sobre Pedro. Pedro, né? Não sei se vocês sabem, mas o Pedro tinha o nome de Simão. E como Simão, ele não teria condições de assumir a liderança, né? Quando Jesus escolheu Simão, falou, olha, você chama-se Simão, mas a partir de agora você vai se chamar Pedro. E sobre Pedro significa pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha só, olha que responsabilidade. Mas o que aconteceu com Simão, né? Simão se transformou em Pedro. A letra S, na primeira letra do nome de Pedro, foi transformada de 3 para 8. E a soma do nome de Pedro acabou sendo 8 também. Então Pedro, além de poder, responsabilidade para iniciar a igreja, edificar a igreja de Jesus, tinha essa transformação no seu nome, que passou a se chamar Pedra, duro, determinado, consciente, responsável, arrojado, né? Sem dúvida, né? Tem uma passagem bíblica de Pedro, que o pessoal estava questionando Pedro e questionando os outros apóstolos, o que eles estavam falando, quem era Jesus, né? O que o povo está dizendo que eu sou aqui? E aí, está em Mateus 16 isso aí, e aí perguntaram para Pedro, o que você acha, Pedro? Aí ele falou, Jesus, quem é Jesus? Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Então, ele era tão determinado que as suas palavras não tinham dúvidas nenhuma. E por isso foi considerado o pai da igreja, o pai do cristianismo. Lógico, hoje nós temos uma divisão absurda no cristianismo, com muitos segmentos religiosos que advêm do cristianismo. Mais de 10 mil igrejas diferentes. Agora, quero explicar um detalhe, por que o cristianismo foi considerado uma coisa mística e até mesmo, né, uma coisa coisa de magia, misticismo, que não tem nada a ver com o Evangelho. Se Jesus usou a numerologia para ser bem sucedido na escolha dos seus apóstolos, por que então os cristãos não usaram, foram proibidos de usar a numerologia em seu favor? Porque o conhecimento da numerologia, ele não tem nada de místico. A numerologia é uma ciência. É uma ciência que não tem como alterar, não tem como uma pessoa de fé alterar o poder da letra número 8, o poder da letra número 1, o poder do número 1. Não tem como alterar isso aí. Também não tem como mudar, só pelo fato dela ter fé, a situação do número 7. Então, é tão interessante, depois que se estuda isso, que se conclui que a numerologia é uma ciência e ela é útil e ela é uma ferramenta para o nosso benefício, né? Que eu sugiro que todas aquelas pessoas que vai ouvir esse podcast possam aproveitar disso como uma ferramenta, como eu aproveitei. Estamos chegando ao fim desse episódio e eu já quero convidar vocês todos para assistirem o 3º episódio do nosso podcast Ouro dos Números. O assunto vai ser a numerologia da minha casa, os números da minha casa. Você acompanhou o podcast
Ouro dos Números, com o numerólogo Luiz Alves. Apoio InfoStúdio Comunicação.